Bom dia a todos. Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor e na sua casa também, né? A casa do Senhor é a sua casa. A casa do Senhor é o templo do Senhor. E é tão bom quando a gente entende isso. E é interessante como esse nosso contexto que a gente estava vivendo, estava conversando com uma pessoa, uma irmã na quinta-feira, ela disse: pastor, esse ano está assim, o ano que vem vai ser uma caixa de surpresas, né? Estava até conversando com o irmão Leandro hoje. Parece que está tendo uma bolha, essa bolha só está inchando, a gente não sabe o que vai vir por aí. Mas como a nossa confiança está em Deus, né, a gente precisa crer nisso, e o melhor de Deus está por vir, para o seu povo e para a sua igreja. E a única maneira da gente expressar tudo isso é a nossa fidelidade com Deus. Nossa fidelidade com Deus. E eu creio, pela palavra de Deus, que Deus está preparando, né, uma nova igreja. Uma nova igreja. Uma nova igreja totalmente fora daqueles padrões que nós conhecemos. Uma igreja voltada à intercessão. Né? Então nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. E eu só queria lembrar, você que está nos assistindo, você que está aqui conosco também, o nosso devocional Bom Dia. Bom dia, né? E essa foi a visão que Deus deu para a Igreja Batista Betel. Você fazendo uma contribuição de R$21, você vai estar recebendo o devocional que a Igreja Batista Betel está abençoando a sua vida. E no próximo domingo à noite, né, nós vamos estar fazendo a campanha oficial de lançamento da campanha do nosso terreno. Deus já nos abençoou, né, irmão Figueiredo, com muitas ofertas, né? Louvado seja Deus, por Deus tem sido fiel. E o pastor gostaria de fazer um pedido a você, membro da igreja, que está nos assistindo. Você comece a divulgar, né, a nossa campanha do nosso terreno. O maior empreendedor para a compra do terreno, depois de Deus, é você. É você. E nós vamos orar para que Deus nos abençoe nessa manhã maravilhosa, continuando o nosso estudo, Paredes do Meu Coração. Deus quer nivelar a nossa vida de acordo com a sua palavra, lembrando também que hoje à noite, às 19 horas, estaremos aqui. Estaremos aqui. Vamos orar? Feche seus olhos, agradeça a Deus, mesmo com máscara, né? Tem hora que cansa a vida da gente, né? A gente está aqui. Olha que coisa boa, né? Deus preparou todo esse momento para nós. E eu creio que nós somos uma geração bem-aventurada, porque nós estamos vendo se cumprir a palavra de Deus na nossa época. Que coisa tremenda isso, né? Então não é motivo de desespero, não é motivo de tristeza, pelo contrário, olha como Deus é fiel, eu estou vendo a palavra de Deus se cumprindo. O amor de muitos se esfriando, começar pela igreja. Como isso é tremendo, né? Nós estamos vendo isso. Agradeço a Deus, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está me revelando isso. Muito obrigado, meu Pai. Eu estou vendo a tua palavra se cumprindo na minha geração. E a gente tem que agradecer pela fidelidade de Deus. Vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, de infinita misericórdia. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor, porque tudo que a tua palavra nos diz está se cumprindo, Senhor. E, Pai, eu creio que pelo poder que é no nome de Jesus, o Senhor está preparando uma igreja que tenha maturidade, uma igreja que tenha a visão do alto, não a visão do nosso eu, daquilo que nós queremos ou aquilo que nós achamos. Mas o Senhor está preparando uma igreja voltada para aquilo que o Senhor determinou que nós seguíssemos, ó Deus. Louvado seja Deus, porque nós estamos vendo tudo isso se cumprindo na nossa geração. Pai, nós também só temos que agradecer por aqueles que já foram também, porque nos prepararam para ver tudo isso. Lembramos de tantos irmãos que participaram do nosso convívio cristão, nos alertando, Senhor, sobre o que iria acontecer. Ó Pai, muito obrigado por tudo isso, muito obrigado porque nós estamos firmes aqui ainda. Ó Deus, muito obrigado porque a tua igreja permanece firme ainda, Jesus. Apesar de tantos desanimados, com medo e até se revoltando com o que está acontecendo. Mas quando nós olhamos para a tua palavra, a gente vê que tudo isso iria se cumprir. Não é motivo para desânimo, mas pelo contrário, é motivo para aqueles que estão voltando para o Senhor, a nova geração da igreja do Senhor. Pai, nós só temos que agradecer, porque o Senhor nos escolheu para fazermos parte dela.
Muito obrigado, Jesus, muito obrigado mesmo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podemos cantar, Didi? Vamos cantar, Thalita e Ivone? Bom estarmos aqui louvando a Deus. Você pode levantar e cantar conosco? Tempo para isso, para adorarmos ao Senhor, né? Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Enquanto a gente está preparando para cantar um outro hino de adoração a Deus, é interessante que seria tão bom que hoje, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente trouxesse algumas coisas, né, da igreja judaica. Interessante isso. Quando eles levantam a mão assim, eles estão dizendo, eu estou adorando a Deus. Mas quando eles fazem assim, eles estão dizendo, olha, estou aprendendo a depender de Deus. Interessante isso, né? Adoração, dependência. Vamos fazer o gesto para a gente aprender? Adoração, dependência. Dependência de Deus. E a gente levanta a mão e está dizendo, Senhor, me segura, porque senão eu não vou aguentar. Total dependência de Deus. E a gente deveria pregar isso, né? Largar um pouquinho nosso humanismo, nosso ego, e dizer, Senhor, eu estou dependendo do Senhor. Amém? É digno de receber a honra e é adoração agora, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor.
ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Vamos orar, Thalita? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na sua casa. Muito obrigado, Deus, por todos esses irmãos que o Senhor trouxe aqui. Os que não vieram, o Senhor sabe o motivo também. Visita, Jesus, cada um na sua necessidade. Abençoa também, Deus, a pessoa que nos trará o estudo, que o Senhor esteja usando essa pessoa, Deus, para que fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar, a irmã está aproximando. Queria só apresentar o John. É John, não, é Jonathan, né? O Jonathan é de Gana e ele está aqui conosco na família Betel, né, John? E foi tão interessante conhecer o Jonathan, né? Que quem me apresentou o Jonathan foi uma aluna lá de São Paulo, a Natália. Senhora, estou mandando para você uma pessoa para você cuidar, para a igreja cuidar. Nós conhecemos o John na quinta-feira, né? Quinta-feira, sexta-feira, né, Washington? Fez aniversário, fomos comemorar com o John e aproveitamos e fizemos a mudança de John. Ele ganhou de presente a mudança, né? Foi bom, né, John? Foi bom. Seja bem-vindo mais uma vez. Se sinta abraçado por essa família, né? Que bom que você vai nos ajudar na parte da música também, né? Eliane, a palavra é sua. Fique à vontade. Amém. Graça e paz. Queria, antes de começar, agradecer aos irmãos que têm sido tão carinhosos, mandando mensagem no reservado, perguntando da minha mãe, orando por ela. E eu quero agradecer esse carinho. Realmente não tem sido um período fácil, mas sabemos que nosso Senhor está nos carregando no colo nesse momento, né? Obrigada, viu, querido? Desvantagem de ser baixinho. Obrigada. Então, antes da gente começar, nós estamos estudando Paredes do Meu Coração. Antes da gente começar a estudar, eu pedi para o Peterson passar um vídeo que eu separei, que eu queria assistir com os irmãos. Você, na verdade, pensa que consegue enganar todo mundo. Você, na verdade, pensa que consegue disfarçar todo mundo que vai no seu coração. Você tenta, se esforça, mas nem de todo mundo você consegue esconder esse tsunami que vai no seu interior. Essa vontade que você tem de vez em quando de sumir, desaparecer, mudar de cidade, de estado, de país, até de planeta. Essa angústia que de vez em quando entra no seu coração, que você nem sabe definir o porquê. Essa vontade que às vezes do nada vem de chorar. E aí, você consegue esconder mesmo isso? Você consegue disfarçar realmente isso? Pois é. Mas, sabe, isso não vem das circunstâncias na sua volta. Isso vem, na verdade, dos pensamentos que você tem sobre essas circunstâncias. Agora, essa é uma disposição de ânimo negativa que você precisa vencer. Esta é uma posição que você tem em relação a tudo que você precisa alterar. Essa, na verdade, é uma guerra interna que você precisa vencer. Isso vem do fato de você ter deixado a pressão que você tem enfrentado alterado a sua essência. Você é uma pessoa com uma sensibilidade incrível. Oh, Fábio, eu não sou não. É assim. Lembra de um momento
em que você teve a nítida impressão de ter ouvido a voz de alguém e um tempo depois você recebeu um telefonema avisando que essa pessoa tinha morrido? Pois é. Você é pessoa também que tem um forte poder mental. Fábio, eu não tenho não. Lembra também de um outro momento em que você pensou bem profundamente de alguém, teve saudade dessa pessoa e o seu telefone tocou e era essa pessoa ligando para você? Você também é uma pessoa que tem, na verdade, uma ligação intensa com todos em sua volta. E aí vem o fato de você sofrer demais, porque você se sente responsável pela felicidade de todo mundo e muitas vezes se esquece até de você. Mas você também tem um poder de cura muito grande. Fábio, eu não tenho não. Tem sim. Você lembra também de um momento em que você se aproximou, e não foi apenas uma vez, você se aproximou de alguém, a pessoa reclamou para você que estava com algum tipo de dor, você ficou ali um minutinho, conversou com essa pessoa e a dor dela desapareceu, sumiu. Você, na verdade, fica aí tentando se encaixar. Quando nasceu, foi para se destacar. Então façamos de hoje o dia do resgate, não apenas da sua fé, não apenas da sua esperança, mas da sua essência, de quem você era, do brilho que você tinha em seus olhos, do sorriso que você tinha em seus lábios. Deus nunca desistirá de você. Então, por favor, nunca também desista de si mesmo. Que Deus te abençoe. Na vida do futuro do mundo é o medo de tudo, medo que tem te feito viver no escuro. Que Deus, Ele nunca desiste da gente. E é uma coisa para a gente refletir muito. Nós temos passado por um colapso da personalidade com base bíblica. E quando a gente está estudando as paredes do nosso coração, a gente vê um vídeo desse, pelo menos eu me identifiquei muito. Tem dia que dá vontade de pegar o carro e sair sem rumo. Tem dia que a gente chora e não sabe nem por que está chorando. Mas Deus é aquele que entende a profundidade das paredes do nosso coração. Vamos dar uma lida em Jeremias 4, versículo 19. Jeremias 4, versículo 19. Por que nasceu o título Paredes do Meu Coração? Meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Hoje, nós iremos ver como nós somos assolados por tempestades e que as mesmas, elas refletem nas paredes do nosso coração. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, ou você chora, se você está passando também por um momento de alegria, né? Você ri. Então, ele altera a parede do seu coração. Todos nós, em busca de sentido para a vida, precisamos estar atentos a falsos prumos ou a caminhos que por vezes seguimos. É impressionante a facilidade que nós deixamos ser seduzidos por caminhos desviados daquilo que Deus não quer para nós, né? E a gente se afasta da estrada principal, que é caminhar com Jesus. Em muitos casos, a gente deveria considerar o bom senso, mas na realidade ler do engano. A gente às vezes vai pela nossa própria razão. Os falsos profetas, que a gente encontra muito, pode estar até dentro de nós como fora. Eles constituem uma ameaça para o povo de Deus. Vamos ler Ezequiel, capítulo 13, versículo 15 a 16. Ezequiel 13, capítulo 15, versículo.
Enfim, satisfarei minha fúria contra o muro e contra aqueles que o cobriram com cal. Em seguida, direi a vocês: o muro é aqueles que cobriram com cal, não existem mais. Eram os profetas de Israel, que anunciavam visões de paz para Jerusalém, quando não há paz alguma. Eu, o Senhor soberano, falei. O que nós vemos nessa passagem, na época, a palavra justiça, na realidade era um muro precário, né, que corria o risco de desabar. Alguém já deve ter visto algum muro construído de forma precária, né? E ele faz uma comparação com a nossa vida. Quando o muro está precário, a gente corre o risco de desabar. Beto, você pode colocar a primeira figura, por gentileza? Olha como que fica a parede do nosso coração quando a gente está precariamente sem a visão de Deus. Deus está lá na ponta, mas tudo aquilo que os outros falam para nós, a gente acaba seguindo. E aí a gente vai criando uma parede completamente torta para o nosso coração. Pode deixar essa imagem, por gentileza. O que nós estamos vendo, que a gente, às vezes, em vez de procurar na palavra, como eu já até falei anteriormente, mas como é que eu vou agir nessa situação? Está aqui, ó, na palavra. Busca ela diariamente, que você vai ter sabedoria, vai ter entendimento, vai saber como andar. Você vai arrepender dos seus pecados, você vai ter visão quando um falso profeta chegar e falar algo para você. Você vai falar, isso não é de Deus, não tem fundamento bíblico, porque a Bíblia, a palavra de Deus, fala isso. Muitas pessoas, ao invés de buscarem a palavra de Deus, como eu já disse anteriormente, elas ficam fixas no irmão ou na irmã batata. Quando você escuta, fulano vai pregar naquela igreja, não, é a irmã batata, tem que assistir esse culto, vai que Deus fala com a irmã batata, manda uma palavra para mim. E você com Deus, como é que está? Você, por acaso, já teve uma experiência de ter comunhão com a palavra e, na passagem, Deus falar fortemente contigo ao ponto de você ajoelhar, chorar aos pés do Senhor, falar, obrigada, Senhor. Estava precisando tanto ouvir isso. Não. A gente continua construindo uma parede completamente torta. As paredes do nosso coração. Levaria a argamassa e as pedras mal colocadas, né? Mal empilhada. Em outras palavras, quando a gente não busca o Senhor na sua palavra, para que Ele nos dê entendimento e sabedoria, todas as situações ou decisões que a gente vai tomar, elas passam a não ter base bíblica. Por isso que nós temos que ter cautela de buscar e seguir a palavra do Senhor. Aí, quando as tempestades chegam, se a gente não está com as paredes adequadas, o vento vem, a chuva vem, e aí desmorona a parede do nosso coração. Muitas vezes, a gente não faz o que Deus diz. E, às vezes, a gente faz aquilo que um profeta diz. É preocupante isso. Quero dar um exemplo de um assunto muito fresco que tem sido um tema muito discutido. Eu tenho, inclusive, um casal de amigos, e ela tinha um ministério forte, mas forte na igreja, na área infantil. Ela que coordenava todo o departamento infantil. Ele, departamento de música. Ele comandava
todo o grupo de música. Ele se preocupava em deixar, como a gente às vezes vê o Peterson, o Jonathan vindo mais cedo, ajustando, arrumando, preparando, deixando ali adequado para o pessoal de música. Aí vem o João, vem o Didi, a Thalita, agora o irmão. Os irmãos chegam mais cedo, organizam, termina aqui a EBD, fica um grupo aqui, que música que nós vamos... Ele fazia esse ministério. Um belo dia, ele entrou no YouTube e colocou lá, ele achou que o pastor estava falando muito em dízimo na igreja, e ele ficou encabulado, e ele colocou lá no YouTube, dízimo. E o primeiro vídeo que ele assistiu falava que o dízimo foi abolido no Novo Testamento. E ele começou a aprofundar nessa tese. E ele começou a acatar essa tese. E aí, ele se revoltou com a igreja, ele saiu, tirou a família da igreja e levou muitos para a mesma visão. Hoje eles não estão em igreja nenhuma, por causa da palavra dízimo. Aí eu fico pensando, será que ele buscou estudo bíblico? Porque a mídia está aí para soltar qualquer coisa na nossa mente. Agora, você tem que ouvir e falar, peraí, vamos ver se tem embasamento bíblico. E eu achei engraçado porque eles falam que no Novo Testamento o dízimo foi abolido, que a lei foi cumprida e agora é só oferta. Alegam que vale só as ofertas voluntárias pelos cristãos. Mas o que Deus realmente espera de nós? Esse é um exemplo que eu quero mostrar para vocês, o tanto que muita coisa não tem fundamento bíblico. O dízimo, ele continuou sendo uma forma natural de contribuição dos crentes na obra, sem qualquer peso, e sim algo trabalhado nas paredes do nosso coração. O dízimo não começou com a lei de Moisés. Ele estava já em vigor antes da lei. Você quer ver? Abre Gênesis, capítulo 14. Vamos ler de 18 a 20. Vamos dar uma olhada lá. Gênesis, capítulo 14, de 18 a 20. Olha o que a gente vai encontrar. Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então, Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Que lei que o Abraão estava seguindo aí? Se não existia a lei de Moisés. Deus já tinha trabalhado na parede do coração de Abraão sobre dízimo. No Novo Testamento, a gente vê os primeiros cristãos, Pedro e João, após se converterem, continuarem com os costumes do Velho Testamento, como indo ao templo 3 vezes por dia, e também em relação aos votos. Vamos olhar? Atos 21, de 20 a 25. Olha o que a gente encontra. Atos 21, de 20 a 25. Para não dar as costas para vocês, eu vou ler aqui na minha Bíblia, em vez de ler aí na tela. Olha lá o que nós encontramos em Atos. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instruiu a não circuncidar os filhos, nem a seguir os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte:
temos aqui 4 homens que cumpriram o voto. Vá com eles a templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizar o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Isso é Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Depois da ressurreição de Jesus. Atos 18, 18. Olha o que a gente vê. Atos 18, 18. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu do navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Ué, mas então, se isso eles consideraram como algo prevalecendo do costume, por que o dízimo não pode ser trabalhado na parede do nosso coração? Gente, oferta é além do dízimo. Você não é obrigada, não. Isso é uma coisa sua com Deus. Você nunca vai ver o nosso pastor aqui no púlpito dizendo, se você não der, você vai ser amaldiçoado. Você nunca vai escutar isso. Essa não é a visão do nosso pastor. Mas ele prega o que a Bíblia fala. O dízimo é algo que Deus tem que falar no seu coração. E aí é uma experiência sua com Ele. E aí você vai ver quanto fruto você vai ter. Muitas vezes a gente vê as pessoas completamente endividadas. Aí, mas eu estou na igreja, eu estou no ministério. E aí? Como é que faz? Você está endividado por quê? Será que você tem sido dizimista? Além do dízimo, que a oferta é o dízimo, a oferta é além do dízimo, é mais. Se alguém for pesquisar sobre o proprietário da fábrica de pasta de dente, qual que é, de Colinos? Colgate, ele dá 90% para a obra e ele fica com 10% para sobreviver. E o cara não tem mais onde guardar dinheiro. O que explica isso? Fidelidade na obra. É o que Deus espera. Aí as pessoas entram no YouTube, escutam que está fora de modo o dízimo e vamos seguir os falsos profetas. Aí começa a criar aquela parede torta que a gente viu. Completamente torta. E aí, quando vem um vendaval, vem uma dívida, começa a ficar endividado, que não sabe de onde, parece um buraco. Vai analisar. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus te mostrar. O que a gente tem visto hoje? Lá em Atos 10, de 9 a 15. Olha o que a gente vê, Pedro. São os apóstolos que a gente mais usa como exemplo para ministrar nas nossas vidas. Atos 10, de 9 a 15. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou no êxtase, aquela comunhão forte com Deus. Viu o céu aberto e algo semelhante a grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse, levanta-se, Pedro, mata e come. Olha o que Pedro responde ao Senhor. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria.
Mas a voz novamente falou: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Nós estamos vendo Atos dos Apóstolos. Aí você pega no YouTube uma pessoa que muitas vezes não tem uma faculdade teológica, não tem um estudo adequado, e sai pregando que não existe mais dízimo. E aí as pessoas começam a se desviar. E aí, sabe o que acontece? Elas passam a perder as bênçãos que elas poderiam ter, de serem dizimistas, de serem ofertantes. É algo sobrenatural. Eu e o Denival, desde que a gente casou, a gente cada vez mais tem experimentado essa experiência maravilhosa com o Senhor em relação ao dízimo e oferta. A gente brinca que tem terra que é tão fértil que a gente semeia e às vezes volta 10 vezes mais. É algo sobrenatural. Então, todo o dinheiro que a gente recebe, porque tem gente que fala assim, então, sabe o que acontece? Por que eu não dou o dízimo? Porque eu recebo meu salário, eu pago todas as contas, aí não sobra. As primícias são do Senhor. Você tem que pegar o teu salário, dar o dízimo e depois faz prova do Senhor. Gente, é uma matemática louca de Deus. Se você for colocar no papel, não vai explicar como que você conseguiu pagar. Mas é Deus multiplicando, semeando e dando. Então, cuidado com os falsos profetas, cuidado, as paredes do coração. Você escuta algo, vá ver se tem fundamento bíblico. Deixa eu olhar o que a Bíblia fala. Esse irmão está desviado, cada vez que eu encontro, eu amo demais a vida deles. Hoje eles estão morando em Ribeirão. Cada vez que eu encontro com eles, que eu vou entrar em algum assunto em relação à igreja, ele até arrepia. Igreja, nunca mais. Escravo de pastor, nunca mais. É o que ele fala. Eu vivo muito bem, sem dar dízimo, sem envolver em obra. Olha que coisa mais séria. Enfim, o estudo de hoje não é sobre dízimo, mas eu citei esse fato para que vocês possam entender que as paredes do nosso coração, elas são construídas, muitas vezes, por falsos profetas. Aí, quando a tempestade vem, você quer colocar a culpa em Deus. Essa metáfora, ela nos ensina que os maus profetas, a gente encontra de todas as formas. Vamos lá em Amós 7, de 7 a 8. Olha o que a gente vê em Amós. Foi isto que ele me mostrou em outra visão, Amós está falando. O Senhor estava em pé junto ao muro que havia sido construído, usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. E o Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então, aquela imagem, pode voltar aquela imagem, a primeira, por gentileza? A imagem da figura 6, que é o prumo torto. Isso. Olha Deus mostrando. Amós, o que você está vendo? Se você for colocar um prumo nessa imagem, o que você vai encontrar? O senhor, com a experiência que o senhor tem, o que nós vamos encontrar nesse prumo aí? Certo. Certo. Olha aí.
E o senhor, com a experiência que o senhor tem de pedreiro, isso daí com uma tempestade, o que acontece? Ah lá. Certo. Ia cair. E olha, para você ver. E assim é a nossa parede do coração. Se a gente não usar o prumo de Deus, nós vamos ficar assim. Aí no primeiro vento que vier, você desmorona, você cai. Como é que a gente pode erguer as nossas paredes tão precárias desse jeito? Seguindo teses que não são bíblicas, com atitudes e sentimentos negativos. De quem vieram essas profecias falsas? Vamos analisar. A primeira profecia falsa que a gente recebe, por incrível que pareça, gente, vem de dentro de casa dos nossos pais. Você já presenciou alguém chegar e compartilhar com você o seguinte: olha, eu nunca vou dar nada na vida. Aí você fala, mas por quê? Ah, porque o meu pai falou que eu não presto, meu pai falou que eu não vou dar nada na vida, então eu não vou dar nada na vida. Então, o pai chega e ministra no coração da criança essas coisas. Você não presta, você não vai dar nada. Você é porco ou porca. Você nunca vai ser uma pessoa adequada naquilo que você quer. Você nunca vai ser ninguém na vida. E a pessoa abarca aquilo e coloca na parede do coração dela. Nós que mexemos na área de aconselhamento, a gente recebe muita gente que vem vindo com isso daí. E chega e abre o coração para a gente. E aí a gente tem que mostrar que quando ela se converteu, ela ganhou um novo pai, uma nova vida e uma nova parede para se reconstruir. Outro local que a gente escuta muito, que tem aqui a Ivone, tem a Isabel, são dos professores. Eu tenho uma experiência, eu cheguei a levar uma reguada na cara dentro de uma sala de aula. A professora estava... E escola particular, viu, gente? Não era pública, não. A professora estava falando, um colega atrás me perguntou que página que é, e eu virei e falei, página tal. Do que eu virei e falei, página tal, ela veio carrego no meu rosto. Levei um susto. Cheguei em casa, contei para minha mãe foi na Secretaria da Educação. Olha, ela só não perdeu o emprego porque nós entendemos na época, minha mãe falou, não, eu vou dar uma chance para ela, eu vou perdoar. Então, se eu fosse seguir a visão de uma professora, por outro lado, eu tenho uma professora que até hoje eu chamo ela como a minha mestre. No dia 15, eu fiz uma homenagem no Facebook usando o nome dela. Ela dava aula de português. Minha mãe tinha ficado viúva, a gente estava passando uma fase muito difícil, fazia pouco tempo, e ela abraçou a gente com um carinho. Ela me abraçou numa época tão difícil, e ela me estimulava. Ela falava assim, você vai ser uma grande pessoa. E o seu português é bom. Eu fazia redação, ela dava nota, ela chamava na frente da sala, mandava ler, estimulava. E eu amo ler por causa dela. Então, olha para você ver que a parede do nosso coração, ela às vezes fica torta por coisas que a gente ouve e abarca e começa a colocar a parede torta. Governo, mídia, acabei de falar. Você vai no YouTube, você escuta uma coisa, você abarca, você não vê se tem base bíblica. E muitas vezes também a gente vê isso na igreja e na liderança. E sabe o que a gente tem visto na igreja, gente? Os mesmos erros de geração em geração. A gente não consegue aprender com os erros. E a gente acaba praticando os mesmos erros. Eu conheço uma igreja famosa em São Paulo, não vou dar o nome,
um pastor famoso, que tem muita gente que segue, escreve livros e tudo mais. Mas também conheço algumas pessoas que são da liderança dele, tipo líder de louvor, líder de ministério infantil, que quando tem problema e senta no gabinete dele e vai rasgar o coração com o problema, sabe o que ele fala? Vai para o psicólogo, vai lá conversar com o psicólogo vai resolver a sua situação. Ele mesmo não trata não abre a Bíblia e fala, vamos ver o que a Bíblia fala nessa situação sua. Está famoso. Mas será que esses membros estão tratados? Será que a parede do coração deles, como que anda? É muito cuidado. Vamos ler sobre o coração. Jeremias 17, 9 a 10. Vamos ver o que fala? Jeremias 17, 9 e 10. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os seus pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Coloca a segunda figura, por gentileza. Olha o que a gente tem vivido no dia de hoje. Você está lá dentro. Esse é o teu interior, teu coração. Aí vem uma serpente, que são os falsos profetas, ou, leões rugindo, e você fica lá, todo temeroso, acatando aquilo que não é bom para a parede do seu coração. Volte-se para a palavra, estude, vê se tem base bíblica, vai trabalhar, você vai ver grandes frutos na sua vida, e eu ainda vou ver você testemunhando aqui na nossa igreja. E por último, nós vamos ver as tempestades, que a gente já até falou na última vez que eu ministrei. Eu ensinei que as tempestades vêm e a gente tem que tirar lições da mesma. Aprender a lidar com elas com base bíblica. É duro, é o que eu falei na semana retrasada. A tempestade vem, às vezes a gente ajoelha aos pés do Senhor, chora, dói. Mas quando você está com Deus, Ele fala claramente, você está passando por isso, porque eu quero te ensinar isso, isso, isso. E quando você fica na posição, com a parede, no prumo com Deus, você começa a ver os frutos acontecendo. Vamos ver a última figura, gente. Olha como que a gente fica quando a gente assume a posição de estar com Deus. A nossa cabeça, ela está toda voltada para a palavra. Aí o nosso coração, ele forma um prumo completamente voltado para o ego. E aí, é a hora de você tirar o teu eu e colocar Jesus no lugar. Muito cuidado. Fiquem atentos com as paredes do seu coração. O ideal seria que todos nós pudéssemos ter esse livro e estudar e ler. Ainda bem que o Senhor deu essa visão para o pastor. E a gente está estudando essa palavra, porque para mim esse estudo é muito forte. Bala as nossas estruturas, mas nos coloca no prumo com Deus. Amém? Eu não sei se a irmã Isaura está nos ouvindo,
Essa semana ela perdeu o sobrinho, foi muito dolorido para ela, e eu quero deixar uma mensagem para ela aqui, que a gente ama muito ela. Irmã Isaura é uma irmã lá de Fortaleza, que tem acompanhado, o pastor tem dado assistência, que vocês possam estar orando pela vida dela. E eu quero dizer a ela que a Igreja Betel a ama muito. E em nome de Jesus, a gente ainda vai poder conhecê-la pessoalmente. Amém? Pastor, o senhor tem a palavra. Não tem como a gente pensar em algumas coisas, né? É interessante, uma vez, eu não sei se a Ivone lembra, aí apareceu um monte de envelopes vazios dentro do gasofilácio da igreja. E aí eu fui questionar aquilo. Aí o pessoal disse, não, a gente está dando exemplo para o pessoal, mas só colocando o envelope vazio. Eu já presenciei isso também, né? Isso é como que paredes tortas que foram construídas, né? Dentro daquilo do contexto. E continuamos praticando os mesmos erros. E quando eu cheguei aqui em Pouso Alegre, eu fui procurado por alguns irmãos aqui, até mesmo da igreja, falei, pastor, não pregue sobre dízimo, pregue sobre oferta. O senhor vai ter muito dinheiro. Eu disse, mas eu não quero isso, eu quero ensinar que os irmãos sejam fiéis. Eu estou aqui para explicar o que é fidelidade. Isso também escutei, né? São paredes tortas que foram construídas até mesmo dentro de nós aqui, do nosso meio, né? E que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. Tem muita misericórdia de nós. Que a gente pratique isso com aquilo que a gente canta e com aquilo que a gente prega também. E eu creio que o primeiro dizimista de uma igreja que tem que ser como exemplo é o pastor. O pastor tem que ser exemplo. Pastor e depois a sua liderança. A liderança reflete o que a igreja está vivendo hoje. Por isso nós temos que orar muito pela nossa liderança, orar pela vida do pastor também. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele irá fazer, e que as paredes tortas que nós construímos durante um bom tempo, elas vão ter que ser derrubadas, né? Uma vez meu pai estava construindo eu fui inventar de criar coelho. Meu pai foi fazer uma casa de coelho lá para mim, lá e tal. Meu pai foi muito bom para mim, né? E aí eu estava olhando aquilo e eu disse, isso vai cair. Isso vai cair. Essa parede está torta. A parede caiu e eu apanhei, né? É interessante que quando a gente avisa também que vai cair, né, a gente apanha junto também, né? Profeta sofre junto também, né? Sofre junto com a igreja. Vai cair, então vai cair. Então, meu amigo, nós vamos apanhar todo mundo, porque a gente está dentro da igreja do Senhor. Vamos orar para que Deus... Continuamos domingo, né, Eliane? Continuamos domingo, Paredes do Meu Coração. Irmãos, esse é um livro muito bom. Quando eu trabalhava na editora Betânia, eu assisti essa palestra ao vivo mesmo, com o Dr. Bruce Thompson, lá na editora. Quando eu vi isso, eu fiquei encantado com a visão desse homem, né? E hoje está lá na editora da Jocu, em Curitiba. Os irmãos puderem adquirir esse livro, adquiram, os irmãos vão amar esse estudo, né? E a gente só pode falar alguma coisa que a gente tem conhecimento, que a gente lê, né? Que nós possamos, quando fala do prumo de Deus, olha, eu vi isso lá na minha igreja. Vamos levantar e vamos orar? Para que Deus alinhe a nossa vida, né? Alinhe todas as áreas da nossa vida, que Deus abençoe muito a nossa igreja, que traga uma renovação genuína, né? Aqui para nós, né? Em todos os sentidos. Estamos com um grande projeto de Deus, mas sem estarmos alinhados na fidelidade de Deus, nós não vamos chegar lá, não. Se a gente estiver alinhado, olha, eu sou fiel ao Senhor, sou fiel à minha igreja, estou fiel ao propósito também. Se a gente não tiver fidelidade, nós não vamos conseguir, não. Porque a gente está fora do padrão de Deus. Isso é coisa muito séria, né? Muito séria. E à noite, por incrível que pareça, eu vou continuar pregando sobre isso. Malaquias capítulo 1, versículo 6, a partir do versículo 6. Lê em casa. Você vai ver que a mensagem, os erros continuam os mesmos. Os erros continuam. E nós não mudamos. Feche seus olhos, agradeça a Deus. Deus, alinha a minha vida de acordo com a Tua palavra. Muda a minha visão, está toda distorcida. E, ó Deus, quando eu lembro de tantas pessoas que estavam aqui com essa visão tão distorcida, Senhor,
Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Talvez ministravam até na casa do Senhor, trabalhavam na igreja, mas com a visão completamente distorcida. E, ó Pai, o nosso clamor nessa manhã, ó Deus, que tenhamos a visão do Senhor, a visão totalmente alinhada na Tua palavra. Isso muitas vezes não é o que nós queremos, porque nós já viemos com paredes tortas para o Senhor. Sabemos que o nosso coração é enganoso, as nossas palavras são enganosas também, quando elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Ó Pai, dá-nos uma igreja bíblica que se volte para o Senhor, dá-nos uma educação bíblica, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra reflete nós como espelho, ali nós veremos como nós somos, e como nós precisamos mudar, como nós precisamos reconstruir, Senhor. Ó Deus, abençoe esse grande projeto, que é grande porque o Senhor está nele. Sabemos, ó Pai, se o Senhor se agradar de nós, nós poderemos dizer que grande é o nosso Deus, porque Ele nos abençoou aqui com o sonho, ó Deus, de 17 anos atrás, de ter um terreno. Pai, tenha misericórdia de nós, Jesus. E, ó Pai, sabemos que estamos passando por tantas provações, por tantas lutas, que tem até impedido o avanço desse projeto. Pai, nós cremos que são as paredes tortas que foram construídas. Tem pessoas que não estão nem aí, estão desanimadas, tem pessoas que chegam e dizem que isso não vai dar certo. Ó Pai, tenha misericórdia, Jesus, E Deus, mais uma vez, Senhor, o nosso clamor, a nossa oração é essa. Mande pessoas, mande irmãos para esta igreja, ó Deus, que tenha o coração na obra, que não desanime em qualquer vendaval que vai vir, Senhor. E isso tem impedido o avanço da Tua obra, os mesmos erros do passado, como foi dito aqui. Pai, nós não queremos viver isso. Nós queremos ser uma nova geração Betel, aqui em Pouso Alegre, Jesus. Uma geração que as pessoas olharem e vão dizer, Deus está ali, eu quero estar ali também. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Às 19 horas estaremos aqui, né? Adorando ao Senhor e relembrando que o prumo de Deus está aqui para nivelar sua vida de acordo com a palavra de Deus. E que Deus assim nos abençoe. Amém?